Boa noite, começando mais um livecast. E aí, calorzão, hein? Teve algumas lives que eu falei que frio e agora eu tô falando que calor. Bem-vindos ao livecast. O livecast que hoje vai, para você que tá vendo pelo IGTV, hoje a gente vai falar sobre capitais do Brasil, capitais federativas. Então fica aí no GTV para assistir com a gente. O Gustavo já vai pedir para entrar. A gente já vai começar a nossa live de hoje, então vai ser super da hora, vai ser super legal. Então eu espero que vocês assistam e gostem. Daqui a pouco o Gustavo ele já tá online aí na live, ele já vai pedir para entrar, né? Olha que assim que ele solicitar, apareceu aqui a solicitação. Tá entrando, tá entrando. E aí, E aí, mano, tranquilo? beleza? De boa? De boa, tudo certo. Então tá. Então, ó, eu vou começar a gravar aqui pro Spotify já, tá? Demorou. Fechou? Então vamos lá. Boa noite, começando aqui mais um livecast. O livecast que é um programa que acontece aqui no Instagram, no @live.cast_, que agora que para você que está escutando a gente pelo Spotify, Orelo, Apple Music ou todos os outros tipos de plataformas de podcast aí, seja muito bem-vindo e siga a gente aqui, porque agora a gente tem vários cronogramas, várias coisas legais. O Livecast que é um programa que fala sobre assuntos atuais, assuntos recorrentes, assuntos importantes para a sua vida. Então, sempre esteja aqui com a gente. Eu sou Matheus Barbosa, professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e venho aqui trazendo um livecast todos os domingos para vocês, às 20 horas. E agora, mês que vem, em setembro, a gente vai ter lives toda quinta e todo domingo, então vai ser bem recheado aí de temas da hora. E, falando em tema da hora, a gente vai falar hoje sobre capitais do Brasil, vamos conversar sobre as capitais federativas, e para isso chamei o meu colega, meu amigo Gustavo Leme, que está aí para conversar com a gente, historiador, professor. Por favor, se apresente para a galera aí que está escutando ao vivo, para a galera que está escutando no posterior aí, e pelo IGTV também. Se apresente para a galera aí, Gustavo. Bom, boa noite, pessoal, a quem está nos assistindo. Meu nome é Gustavo, eu faço História na UEL. Atualmente eu trabalho no Museu Histórico de Cambé. E estamos aí hoje para conversar um pouco sobre as capitais do Brasil. Espero que o pessoal se interesse, né, pela história do Brasil a partir disso aqui, dessa conversa. Eu acho que é legal você já começar com isso aí, né? De falar que se interesse pela história do Brasil, porque eu acho que a galera não se interessa muito pela história do Brasil, né? É interessante a gente perceber que a galera meio que foge de entender um pouco, quer saber mais da história geral, então é legal a gente perceber tudo isso. Mas, Gustavo, fala pra mim, o que é ser uma capital? O que é uma capital? Por que a gente fala capital? Qual que é a representatividade dela? Qual que é a importância dela? Fala pra gente aí. Bom, então, a capital, ela é uma sede administrativa, né? Então, ela é um centro de organizacional, ou seja, a partir daquele local ali, onde é estabelecida uma capital, é que saem as decisões políticas, econômicas de um estado, né? No caso do Brasil, essa mudança, né? A gente vai ver que ao longo da história essas capitais mudaram e junto elas mudaram por conta dos contextos, né? Mas a capital ela é basicamente um centro, uma sede administrativa da onde para melhorar a organização de um determinado local. É, um, é muito importante perceber como a capital ela tem essa importância de posicionamento físico mesmo, né? Administrativa. É isso que a gente vê muito em Brasília, né? Mas o que é interessante perceber, né? Que eu acho que muitas pessoas não percebem isso quando estudam essas mudanças, né? De capitais do Brasil, de Salvador para o Rio, do Rio para Brasília. Pessoas nem sabem que o Rio foi capital, pessoas acham que Brasília é capital desde o início do Brasil. Então, por que a gente tem essa necessidade de conversar? Por que trocou as capitais? Por que é importante falar disso? Bom, então, para a gente poder entender isso, é importante a gente entender que a história do Brasil ela é sempre relacionada pelo caráter da colonização, né? Então, assim, até o momento de Brasília se tornar a capital do Brasil, o Brasil ele sempre teve atrelado às políticas econômicas de Portugal. Então, o que Portugal, né, que era a metrópole, que era o país colonizador,
queria colocar para o Brasil, a gente acabava, né, aqui acabava acontecendo essas mudanças. E essas mudanças, elas ocorreram principalmente ligadas ao fator econômico, né? Então a gente vai ver ao longo do programa que tanto Salvador quanto o Rio de Janeiro, né, isso mudou em Brasília, mas tanto Salvador quanto o Rio de Janeiro viraram capitais justamente por conta da localização delas, né, e pela relevância que elas tinham na questão econômica, porque eram dois portos, né, de entrada e saída de escravos, e, enfim, a parte econômica é muito importante nesse sentido, né? O que eu percebo, assim, de importante a gente analisar tudo isso, é que as capitais, elas também tiveram caras de Brasis, né? Novos Sim. Brasis se formando, um Brasil diferente em cada capital. Então, a gente vai começar com tudo isso aí e trazer essa conversa aí. Mas, cara, deixa eu só dar uma pausa aqui no programa rapidinho, só para falar de um negócio, que é esse calor do inferno. Puta, meu, que calor que tá, cara. Ainda mais que eu Não, coloco pra a red caramba. light aqui, a red light na minha cara, aí fica um calor 3 vezes maior. Sim, Nossa eu também Senhora, tô com calor. mas enfim, falando em calor, vamos lá falar sobre Salvador, a primeira capital do Brasil, né? Vamos começar a falar sobre o por que Salvador foi a primeira capital que o Brasil teve? Bom, então, para a gente entender o motivo de Salvador ter se tornado capital, a gente tem que entender todo um contexto, né, da colonização. E isso é muito interessante, porque antes da gente começar a live, né, quando estava preparando as coisas e tal, eu comecei a perceber que a gente consegue entender a história do Brasil através das mudanças de capitais. Então você consegue entender, você consegue fazer o panorama, né, da colonização através da mudança de Salvador para o Rio de Janeiro e entender a modernização do Brasil através do Rio de Janeiro para Brasília. Mas, bom, para a gente entender então, acontece o seguinte: quando Portugal começa a colonização no Brasil, né, quando eles chegam aqui em 1500, né, que é uma data idealizada, né, colocada mais por um marco histórico, né, porque eles chegam aqui, mas a colonização ela não acontece desde um primeiro momento, né? Então, foram aí aproximadamente 30 anos, né, desde a da chegada dos portugueses no Brasil, para que eles começassem então a organização da colônia. A primeira forma de organização dessa colônia foram as capitanias hereditárias, né? Que eu acho que o pessoal que está ouvindo agora, o pessoal que, pelo menos se fez o ensino médio, ele deve lembrar disso, né? Que as capitanias hereditárias eram basicamente divisões do território que agora era português, né? Para as pessoas que eram de confiança do rei, né? Então, o rei dividiu o território, né? Ele era limitado pelo Tratado de Tordesilhas, e em cada lugar desse território, né, as capitanias, justamente, tinha um donatário, né, ou duas capitanias tinham um donatário, enfim, e esses donatários, então, eles tinham o dever, né, de organizar aquela parte da colônia e expandir. Bom, o Salvador, é importante a gente pensar nisso, porque quando o Brasil ele começa, a região mais importante do Brasil é o Nordeste. Então, até o século XVIII, assim mais ou menos, a região mais importante do Brasil vai ser o Nordeste, porque foi lá que começou a exploração do pau-brasil, né? Lá começou a exploração da cana-de-açúcar, depois o Brasil foi ocupando outras áreas, fomos não, né? Os portugueses foram adentrando a região e a gente foi conhecendo então o território que a gente conheceria hoje como Brasil. Mas nesse momento, a importância de Salvador é que ela era o porto. Então, como ela era um porto, ela era o lugar de saída e de entrada, né, das matérias-primas que eram retiradas aqui do Brasil. Então, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, quando elas eram produzidas, né, e o Nordeste era o maior produtor de cana-de-açúcar, elas saíam para Salvador, direto para Portugal, né? Direto para Portugal, para Holanda, para Inglaterra, enfim. Então, essa é a necessidade de entender Salvador no primeiro momento. Bom, a gente falou das capitanias hereditárias e a gente tem que lembrar que essas capitanias hereditárias elas eram relativamente autônomas. Então elas não tinham muito conexão uma com as outras, não tinha uma comunicação muito forte. Então, o que acontece? Em 1549, né, 49 anos aí depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, o rei, né, ele coloca Tomé de Souza para ele ser, então, para ele
fundar a cidade de Salvador, em 1549. Na época, ela chamava São Salvador, né? Por conta da presença da Igreja Católica, tudo. E Salvador, então, se torna a primeira capital do Brasil, e ao mesmo tempo você tem o levantamento, né, a instituição que é o governo real, que a gente poderia falar que é a primeira instituição assim de decisão no Brasil. Então, antes, as capitanias hereditárias, elas estavam meio soltas, assim, né, tipo, meio sem saber muito bem o que fazer, elas não tinham muita conexão uma com as outras, e com o começo, com a colocada do governo real, a partir daí começou -se a organizar a colônia, né, com o objetivo também de expansão. Então você ia começar a aproveitar esse terreno, né, que você tinha, que eles não sabiam muito bem o que era, não sabiam que iam se tornar um país mesmo, né. Eles não tinham nenhum tipo de noção. Mas então a gente começa daí, da instituição do governo geral. E dá para ver também a questão das relações e explorações que se tinha na época, né? Então, dentro da geografia, a gente sempre fala das fronteiras agrícolas, né? Então, assim, como que o mundo percebeu um novo Brasil? Através das fronteiras agrícolas que foram se abrindo, né? Então, o Brasil, dentro dessa relação econômica mundial, ela sempre está relacionada às lavouras, né? Primeiro cana-de-açúcar, depois vem soja, cacau, aí a gente tem o gado. Então, assim, tudo vai expandir. O Brasil, ele se expande e se molda através da agricultura, né? E nessa época a gente tem uma exploração muito grande dessa cana-de-açúcar para a própria exportação. E era um elemento, assim, que se produzia muito ali no Nordeste. Também tinha a questão do tabaco, que também tinha também essa importância. Então, o Brasil, ele vai ganhando território, expandindo seus territórios a partir dessas explorações. E dá para perceber como essas explorações e exportações, elas são importantes para formular essa primeira capital como Salvador, né? Porque Salvador estava próximo ali às grandes lavouras de cana, né? E essa exportação ficava muito, muito maior e muito mais próxima ali de Salvador. Então, por isso colocar uma sede administrativa ali, e não só isso, né, mas também para poder tentar ter uma organização das capitanias hereditárias, que era uma puta terra, assim, produtiva, que estava tudo desordenado, tudo louco, e os portugueses não sabiam muito bem como articular isso, então dava para perceber como Salvador foi importante, né? Sim, e nesse sentido que você falou, muito interessante isso. Porque nesse primeiro momento, eles não faziam ideia do tamanho, né, do Brasil. Então, quando os colonizadores chegaram, o que eles encontraram? Eles encontraram os indígenas, né, algumas comunidades da família do Tupi-Guarani, que eram os Tupinambás, né, que eles habitavam a costa do Brasil, então ali passava pela Bahia, né, até o Rio de Janeiro também tinham comunidades Tupinambás. E é interessante também, além dessas questões, que quando se descobriu o Brasil, você tinha, né, vamos pensar, no século XVI, você tinha várias potências imperialistas disputando territórios, né, e essa vontade de expansão. Então, quando o Brasil foi descoberto, muito interessante a gente pensar que os portugueses tiveram que tomar rápidas decisões para não deixar o Brasil cair em mãos estrangeiras, né? Ou fossem elas inglesas, que eram parceiros do Brasil, mais ou menos, os franceses ou holandeses, né? Então isso é muito importante também, que é a questão da cidade-fortaleza. Eles tinham a ideia de transformar a cidade de Salvador numa cidade pronta, assim, para guerra, para se defender, né? Então, se você vê lá, se você visitar o Salvador, eu nunca fui ainda, não tive a felicidade de ir para Salvador, mas se você for para Salvador, você vai ver lá o Forte de Santo Antônio da Barra, né? Você vai ver essas construções que elas são bem antigas, do período colonial, que serviam, então, era para proteger aquele território que estava começando a ser desvendado, estava começando a ser descoberto e explorado, né? Isso são os resquícios que a gente pode ver de uma capital, né? Isso são aspectos arquitetônicos, né? E é muito legal ver que Salvador tem esses aspectos
como eu posso dizer, arquitetônicos mesmo, né? Eu acabei de falar a palavra. Esses aspectos arquitetônicos muito marcados, né? Eles são bem marcados. É muito evidente ver, Sim. por exemplo, a influência holandesa, né? Até ter aquelas casinhas juntinhas, coloridas, em algum certo momento. Então, assim, a gente vê como a arquitetura é um reflexo do que já foi Salvador, né? E não só Salvador, em todas as cidades, como a gente vai pensar, das capitais, né? Sim, e também uma coisa legal é essa questão da presença do negro escravizado, né? Porque, assim, se a gente pensar, o Salvador, então, foi um dos primeiros portos de entrada dos escravizados, né? Vindos de Angola e Moçambique. Então, o que que acontece? Você tem uma forte presença desses povos, né, diferentes povos, diferentes etnias, dentro desse espaço que era Salvador. Então, e isso, assim, nos aparece até hoje, né? Se você vê lá o Pelourinho, quem não conhece o Pelourinho, que era usado para castigar escravos, né? Tipo, é uma prática bizarra, né? E mostra o caráter horrendo da colonização e tudo, mas ele tá, tipo assim, não tá numa área, vamos dizer assim, escondida, né? Ele tá, assim, lá perto da área urbana, tá, assim, bem visível. Que é muito interessante essa mudança entre a área urbana e a área rural e como a gente vê, né, como a gente entende essas mudanças históricas que influenciam na arquitetura. E é muito interessante perceber como tudo isso se transforma em produto hoje, né? Como tudo isso está sendo um produto do sistema para ser objetos históricos, né? Turismo. Então é importante perceber isso, né? Que às vezes as pessoas elas consomem, mas nem sabem a ideia do que está passando ali, do que foi o Pelourinho, Exatamente. tá ligado? Mas vou lá tirar uma foto no negócio. Mas o que significou isso aí, tá ligado? Então, eu acho que Exatamente. isso é interessante, né? Exatamente, mas é muito importante a gente, tipo, falar sobre isso, né? Por conta de devolver, né, essa cultura, né? Tipo, a gente entender quais são as dificuldades já enfrentadas, né? O que aconteceu no Brasil, né? Assim, quando a gente vai estudar história, você também deve ter esse problema na geografia em alguns momentos, mas você não consegue, tipo, você não tem nada físico assim, sabe? Tipo, tal lugar foi invadido por tal pessoa, né? E assim, apesar da história ser uma ciência também, você não consegue reproduzir esses eventos históricos, né? Então, essas partes da cidade, essas particularidades, o Pelourinho, o Forte, por exemplo, são coisas que remanesceram, né, no tempo e a gente consegue ver isso. Eu acho, tipo assim, isso sensacional. É uma parte que liga a gente até a nossa raiz, né, a nossa história, saber que o brasileiro ele veio da África, ele veio dos portugueses, do índio, né? Isso é muito interessante também. Entender a miscigenação através da própria história, né? Não ficar a gente Exatamente. perceber só esses aspectos que nos ligam a uma urbanização moderna e esquecer de tudo que a gente passou aqui, né? Construir essa nossa história. Mas pensando um pouco mais a fundo e falando um pouco mais de Salvador, a cana-de-açúcar ela foi extremamente importante para a fixação, né, de Salvador como a capital por 200 anos, né? É importante perceber a importância, a necessidade que teve de Salvador ser essa capital por conta da cana-de-açúcar, né? É muito interessante, porque você vê, bom, como eu falei no começo, como o Brasil ele era uma colônia, o que acontece? Naquele tempo, né, a época do mercantilismo, né, que a gente usa, é um conceito muito utilizado, é, o Brasil ele fazia parte de um complexo mundo ali que ele era apenas vamos dizer assim, um servo, né, bem entre aspas, né, mas para a gente fazer analogia. O Brasil era uma espécie de servo de Portugal. Então, assim, o que não fosse rentável para os colonizadores, eles não iam fazer, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso. Tipo, pô, por que o Brasil foi colonizado assim, a passos largos, né? Foi vagarosamente descoberto, né? Por quê? Porque o que eles não tinham vontade, né? O que eles achavam que não ia render dinheiro mesmo, né? Os colonizadores não investiam.
Então isso é muito interessante também da gente pensar. Por exemplo, a cana-de-açúcar, Portugal já tinha uma produção de cana-de-açúcar em outros lugares. Já tinha em regiões da África, por exemplo. No Brasil, eles reproduziram essa tradição, esse hábito, né? E aqui acharam uma terra muito boa. Então, foi eles continuaram fazendo uso dessa terra justamente para conseguir tirar tudo aquilo que a terra podia dar, né? De dinheiro, né? Para os cofres da coroa. E a gente vê isso muito no pau-brasil, né? Tipo, muitas pessoas falam assim, nossa, o pau-brasil, ele é extremamente valioso, ele é muito consumível, por isso ele foi tão retirado do Brasil, mas a galera não presta atenção, tipo assim, não é só isso, não é só a qualidade da madeira, né? É toda a retirada dessa mata, que hoje nós temos 3% da floresta nativa apenas, ou seja, pensa, é uma das maiores biodiversidades do mundo. 3% dessa maior biodiversidade do mundo se restou. Só que o que é importante ver? Que a qualidade era boa. Não que eles queriam expandir o Brasil, explorar e retirar mata para poder plantar soja, para poder plantar cana-de-açúcar, para poder plantar laranja. Não foi disso. Foi só porque a madeira era boa, né? Então, e é muito interessante a gente ligar isso também à relação desses colonizadores com os indígenas, né? Porque quando eles chegaram, eles não conheciam nada, né? Então precisavam eles usavam, né, dos indígenas para conseguirem adentrar o território brasileiro, né? E é muito interessante que quando a gente pega para estudar, você vê diversas alianças entre os portugueses e grupos indígenas que eram tretados com outros grupos indígenas. Então, eles tretavam, daí trocavam escravos e, tipo, trocavam por quinquilharia, sabe, por, né, espelho e tal. E os portugueses, tipo, avançavam dessa forma e sem dó nem piedade. Inclusive, essa foi uma das causas, né, da morte dos indígenas. O contato com o diferente, ele se deu no plano biológico também. Porque quando você não tem preparo biológico para resistir a uma doença, essa doença ela tende a se expandir, né? E foi isso que aconteceu, inclusive com os tupinambás e com muitas outras tribos e comunidades indígenas ao longo da história do Brasil. E não foi pouco, né? Porque tem dados que mostram que de aproximadamente de 3 milhões a 10 milhões de indígenas que existia na época, hoje só restam em torno de 100 mil. Então a gente consegue ver que foi um genocídio total, e o Brasil sofre esse genocídio, né? Não foi um genocídio só dos indígenas, foi um genocídio, a gente pode ver um genocídio até natural mesmo, nossa biodiversidade, a nossa cultura também. A gente foi apropriado, a gente foi totalmente devastado, né? E aí eu acho legal a gente perceber o quanto o Nordeste deixou de se tornar importante, e aí a gente vai mudar nossa capital para o Rio, né? Então, e sabe o que é muito louco que eu penso, Gustavo? Que muitas pessoas menosprezam muito o nordestino, menosprezam muito o Nordeste, mas não entendem qual foi o real papel do Nordeste. E eu acho que essa questão de sempre menosprezar, sempre colocar aspectos inferiores para os nordestinos, sempre foi uma ideia de querer já se desvincular mesmo do Nordeste como a capital e se expandir para o novo Brasil. E foi isso que aconteceu com a entrada do Rio de Janeiro como capital, né? Um novo Brasil. Sim, e ao mesmo tempo que isso acontece, é uma coisa meio impossível, né? De se desvincular desse antigo Brasil, digamos assim, porque, por exemplo, meus avós, eles eram nordestinos, a minha avó era nordestina, né? Então, assim, nós temos contatos com esses povos, e quando a gente para pensar na situação do Nordeste, né, hoje já está um pouco melhor, mas até a década de 80, 90 no Brasil, o Nordeste, ele era devastado pela fome, pela seca. E a gente pensar que isso não vem de agora, né? Isso não aconteceu tudo no século XX. Isso aconteceu desde o começo da colonização, né? O Nordeste ele foi apropriado, ele foi explorado fortemente, a mão de obra nordestina foi explorada e continua sendo, né? Como você falou, a mudança de capital veio pro Centro-Sul e os nordestinos, muitas vezes ainda hoje, eles procuram um trabalho nas grandes cidades, né? De São Paulo, Rio de Janeiro.
E, bom, acho que para a gente entrar nessa questão do Rio de Janeiro, a gente tem que entender uma coisa antes. É, bom, o Salvador foi, então, a capital do Brasil, né, de 1549 a 1763, né, então foram aí 2 séculos, né, um pouquinho mais, o Salvador começa a perder importância, digamos assim, bem entre aspas, né, porque foi mais uma coisa representativa, né, no começo do século XVIII. Porque no começo do século XVIII, eu não sei se todo mundo está ouvindo, a gente lembra disso da escola e tal, mas no começo do século XVIII foram descobertas as minas de ouro, as jazidas de ouro no lugar, né, na região onde a gente conhece hoje como Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Nesse momento, e desde o começo da colonização, os portugueses eles estavam atrás, né, de metais preciosos, porque eles já tinham notícia de que ao longo da história, né, eles tiveram notícia que na América Espanhola, os espanhóis já estavam, mano, enchendo o bolso de ganhar dinheiro com metal e prata de Potosí. Então, quando os portugueses acharam o ouro na região de Minas Gerais, para eles foi, se eu posso dizer aqui, a verdadeira Eldorado, né? Então, nesse momento, o que acontece? Acontece uma mudança do centro cultural do Brasil, do Nordeste, para o Centro-Sul, então. Agora, Minas, né, daí foi batizado, Minas vai ser, então, a nova fonte, né, da renda brasileira, vamos dizer assim. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro, como ele era um porto também, desde o começo da civilização, ele se torna, então, a capital do Brasil por conta da facilidade que era maior, né, de conseguir transportar a produção de Minas Gerais para a Europa. Porque daí você não precisava levar a produção de Minas Gerais lá para a Bahia, né, para Salvador. Eles transportavam até o Rio de Janeiro, e assim eles colocavam então nas embarcações e levavam para a Europa, né? E é interessante a gente pensar que essa noção, essa questão da descoberta das minas, a gente atrela muito a Portugal, que era nosso colonizador, mas muitas vezes esse ouro que foi encontrado nas minas, ele nem parava em Portugal, né? Porque Portugal, com tanto de dívida, né, e que tinha, e do tanto de credor, esse ouro já ia direto para os bancos europeus, holandeses e ingleses, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso, a respeito do Rio de Janeiro, né? Uma coisa também, Barbosa, que eu acho legal a gente falar... Pode falar, pode falar. Uhum. Rapidinho. Não, é que antes da gente ir um pouco mais à frente, é que o Rio de Janeiro, ele não era uma cidade do nada, né? Como a gente vai falar de Brasília, o Rio de Janeiro ele já tinha sua importância. Por quê? Porque no começo da civilização, os portugueses tiveram que descer para proteger aquele espaço ali, para não ter nenhuma invasão francesa, né? Eles tiveram alguns problemas com os franceses, mas eles desceram então. E aí, no meio do século XVI ainda, lá no começo, em 1574, o Brasil ele foi dividido em 2 repartições. Então, isso eu acho legal a gente falar, porque o pessoal às vezes não sabe disso. A repartição norte era Salvador, né, era a capital dessa região, da região do Nordeste, e a repartição sul tinha a sua capital, então, no Rio de Janeiro. Depois a coroa, ela extinguiu essa divisão, e aí a capital voltou a ser Salvador até 1763, com daí o Rio de Janeiro se tornando, então, o porto principal, né, da entrada de escravizados, da saída dos produtos brasileiros, e a capital do Brasil. É muito importante frisar que o Rio ele tem essa proximidade de ser uma cidade portuária, mas ela está próxima a Santos, que também era uma outra cidade portuária importante. Agora, o quanto de nome de cidade do Brasil que tem nome de santo, puta merda, cara. Tudo é Santos, é Salvador, é São Paulo, é São Vicente. Mas é legal ver isso, de como a região sudeste já começa a crescer por conta do Rio. O Rio de Janeiro foi parece que foi o que deu a energia para o início da expansão do Sudeste ser a maior região do Brasil, né?
Com certeza. E eu acho que é muito legal a gente pensar na questão do. Essa mudança, né, de capital e a continuação desses usos da linguagem religiosa que você falou, mostra como que a gente, como o Estado português, ele sempre teve muito junto da igreja, né? Porque a igreja, com os jesuítas e com outras ordens religiosas no Brasil, ela sempre foi uma perpetuadora do regime absolutista, né? Então, a igreja, o que ela fazia nesse momento? Ela ajudava a coroa portuguesa a se utilizar das coisas que ela encontrava no Brasil. Então, tanto a mão de obra indígena, né, e escravizada da África, quanto a mediação de conflitos, né, todas essas coisas, a igreja estava ali junto, né? Tanto que no começo do Brasil, se você fosse para começar uma vila ou alguma coisa assim, primeira coisa que tinha que ter nessa cidade, nessa vila, era uma igreja, né? Primeira coisa que se montava era uma igreja. Isso é um reflexo que a gente vê até nas próprias cidadezinhas pequenas que a gente anda por aí, né? O marco principal da cidade é uma igreja no centro da cidade com uma praça próxima, né? Na geografia a gente Exatamente. tem até uma parte quando a gente fala de urbanização, a gente fala de elementos do centro urbano. O que a gente encontra no centro urbano que são os elementos, né? Que são o comércio, o banco e a igreja. Sempre tem isso. Comércio, banco e igreja. Esse é o triângulo urbano que se tem no centro, né? Então, por exemplo, aqui em Londrina mesmo, a gente vê que o nosso centrão mesmo é ali, ó, a catedral, os bancos ali debaixo da catedral e o próprio camelódromo ali. Então, a gente tem um triângulo urbano ali que se forma por essas características que vieram requisitos da história dos portugueses, né? E o Rio de Janeiro, ele é uma cidade, na verdade, assim, só para contextualizar, a ideia de falar sobre as capitais do Brasil veio de um trabalho de campo que eu fiz na faculdade, que eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Minas e fui para Brasília, depois voltei. Um trabalho de campo que a gente ficou 7 dias, cara, viajando de busão, assim. A gente saiu 3 horas da tarde de um dia, numa terça, e chegou quarta-feira, 8 horas da manhã lá no Rio. Então, tipo assim, depois, pô, Nossa. 18 horas tem Brasília de novo. Então é muito louco perceber todas essas dinâmicas, mas quando a gente chegou no Rio, cara, e eu acho que dava pra gente entrar nisso agora. Quando a gente chegou no Rio, eu percebi que o Rio ele é uma cidade que tem umas 3 cidades junto dele. Aí o Sim. início ali do Rio, as serras, né, toda aquela construção daquela cidade periférica, a periferia, aí você vai mais um centro que tem uma característica meio moderna, um visual moderno, e mais para frente aquele centro histórico que mostra os resquícios de ser a capital. Então, o Rio, ele não foi um resquício como Salvador, né? Que Salvador também tem essas fases, mas o Rio é uma cidade que sente muito tanto a presença de ser capital como a falta de ser capital. O Rio, ele é uma cidade que demonstra muito isso na sua arquitetura e na sua dinâmica, né? Sim, sim, com certeza. E é muito interessante quando a gente pega na história do Rio, os povos, né, que habitavam ali o Rio de Janeiro, até um momento da história, ele era majoritariamente de negros, né? Então, assim, os escravos que chegavam, ou quando eles iam para o trabalho nos grandes latifúndios, depois da abolição da escravatura, o que acontece? Eles são jogados, né? Eles são jogados na rua, assim, eles ficam à mercê do destino. Então, quando a gente pensa, né? O Rio ele tem uma presença ele tem resquícios, como a gente está falando bastante, da escravidão e do fim da escravidão, que eles são muito visíveis, né? Uma vez a gente estava fazendo um trabalho na faculdade e a gente estava falando sobre essa questão de como que muitas comunidades quilombolas, né, que ali no século XVIII e XIX, como elas estavam inseridas na vida do Rio, como ele estava inserido naquela sociedade civil, que ao mesmo tempo era uma sociedade que não gostava do negro escravizado, que o negro era visto com indiferença, com preconceito, mas ao mesmo tempo fazia negócios com ele.
Então, isso é muito louco, porque quando a gente fala assim por cima, a história do Brasil, a história do Brasil, ela teve escravidão, aí depois os negros foram libertos, né? E é isso aí. Daí hoje, entendeu? E não é assim. E tem muitas mudanças, muitas coisas que ocorrem, muitas transformações. E uma delas é essa que é muito interessante. A arquitetura do Rio de Janeiro, inclusive quando a gente pega para pensar nas favelas, sabe, as comunidades, elas são resquícios diretos da colonização. Porque muitas comunidades quilombolas quando acaba a escravidão, elas vão para a margem, né? Por isso que a gente fala a marginalidade. Elas vão para a margem da sociedade. Elas ficam, eles tentam invisibilizar ela, né? O governo tenta invisibilizar essas comunidades, justamente por serem requisitos de um passado que o Brasil não quer trabalhar, que é o passado da escravidão. Então, quando a gente pensa que muitas comunidades hoje eram favelas antigamente, pô, isso aí, cara, é história na nossa frente, sabe? É uma coisa que a gente muitas vezes a gente não consegue ver, ou a gente não quer ver, mas é isso que acontece. E entender que essas relações, eles eram com muitas pessoas da corte também, quando a família real ela vem, né? Isso não para. Essas relações elas continuam entre muitas pessoas, muitos comerciantes e pessoas de alto escalão e quilombolas, né, os escravos fugidos e abrigados em locais separados. Tem um fator importante que a gente tem que obviamente, falar do Rio de Janeiro e caracterizar como o Brasil foi mudado, né, por conta da família real. Acho que a chegada da família real para o Rio de Janeiro foi o que impactou uma grande mudança, uma nova modernização, uma nova cara do Rio, vendeu uma imagem de um Brasil diferente, porque agora a família real está aqui, né? A família real não está lá, a família real está aqui. Então a gente precisa vender um Brasil diferente. Então eu acho que a família real chegar aqui foi um marco que trouxe uma vasta diferença para o território brasileiro, né? Exatamente. E quando a gente para fazer ligações, né? Isso eu estou pensando no que você falou no começo da live lá. As pessoas muitas vezes não gostam de entender a história do Brasil, ou dão menos importância. Mas a história do Brasil, ela se liga à história do mundo, a história de, né? Por exemplo, você pensar, a chegada da família real aqui no Brasil, ela foi propiciada por quê? Porque o Napoleão, lembra? Quem estiver ouvindo a gente vai lembrar. Napoleão Bonaparte, francês, né? Quando ele começa a expansão imperialista gente dele. Boa, bonzinho, Napoleão Bonaparte, gente boa, tranquilo. Exatamente. Napoleão, o que ele fez? Ele estava tentando espalhar, né, de uma maneira ou outra, os ideais da Revolução Francesa e etc. Quando ele começa a sua expansão, a família portuguesa fica aterrorizada, né, mano? Porque o quê? Os caras estavam batendo no portão deles, então eles iam dominar Portugal, né? Então o que eles pegam? Eles E tem a pegam relação também de que a França e a Inglaterra nunca se deram bem, e chega um certo momento onde o Napoleão fala assim, e aí, rapaziada da Europa, vocês estão comigo ou vocês estão com a Inglaterra? E Portugal estava com quem? Portugal estava com a Inglaterra, né? Então, era fato Exatamente. que Bonaparte ia chegar e dar um chego nos portugueses. Aí eles vieram direto para cá, para São Dá um Chico. Exatamente, eles iam tomar, né? Se ficasse lá, ia tomar na cuca. Mas daí o que acontece? Eles vêm, então, em 1808 e para estabelecer, então, a corte aqui. E isso é interessante também, que o Brasil, embora ele fosse colônia, e no começo da colonização o Brasil não era tão importante, assim, vamos dizer, do que ele já era no século XVIII. O século XVIII foi um século decisivo para o Brasil ter o crescimento que teve, né? Então, quando eles chegam no Brasil e estabelecem a corte imperial, pô, você entendeu? O Brasil virou né, um império aqui agora. Agora o Império Português, ele tá no Brasil, né? Tipo, é diferente, dá uma mudada, dá uma O melhorada centro do Império está aqui agora, né? Agora nós somos o Rio de Exatamente. Janeiro, por um certo momento, ela foi a capital do Império Português, que era o Império Europeu, que era um imperialista, Exatamente. que era caçador de territórios. Então o Brasil se tornou o centro de uma grande importância, né? Exatamente. E aí, quando eles chegam, né, é legal da gente pensar que, para a gente poder entender melhor,
o que que acontece? Quando, que nem você colocou, o imperador e a família dele chegam no Brasil. Pô, o Brasil até então, urbanisticamente falando, ele não era um país de muita elegância, vamos dizer assim, né? Então os caras eles chegam num país que era explorado, né? Tipo, e a gente consegue entender essa falta de elegância, tô falando bem, né? De uma forma É que, na verdade, esdrúxula de. nem era muito uma preocupação, né? Não é uma preocupação Exatamente. do Brasil a estética, quer dizer, dos portugueses a estética do Brasil, até porque o que o Brasil tinha que determinar para isso? O que o Brasil tinha que mostrar? O Brasil tinha que mostrar que ele era o país que era explorado e ponto. Agora que ele precisa mudar, agora que ele precisa mostrar a cara para o mundo, agora que ele precisa parecer um país europeu. Então, essa estética que você está trazendo é uma estética europeia, que é o que a gente vê até hoje. Exatamente, até hoje mesmo. Tanto que se você pegar hoje, né, os apartamentos e as casas das pessoas, elas estão ficando menor, né? E isso assim, tipo, o Brasil sempre foi um povo muito expansivo, muito para cima. Mas, enfim, esse é um movimento geral, né, da humanidade. Mas, bom, voltando então, no começo do século XIX, então é exatamente isso. O Brasil ele precisava dessa modernização, né? Um desenvolvimento rápido, porque agora é a família real que está aqui. A gente precisa mostrar para a Europa que o Brasil ele é pique europeu, né? Como é que a gente o pessoal que gosta de futebol gosta de falar, é pique europeu. Então é muito legal da gente pensar que o, essa mudança que começa a ocorrer, ela acontece com maior intensidade na chegada da família real. Bom, então o Brasil daí ele se torna uma capital, né? Ele já tinha se tornado, mas ele se torna agora uma capital de maior importância, vamos dizer assim, né? Antes ele era uma capital política, mas agora, né, como a gente falou, a família real está aqui. E, e aí é legal a gente pensar que no século XIX, com essa presença da família real aqui, o que acontece foi que se fez uma imagem do Rio de Janeiro que ela continuou até hoje, ela continua até hoje, né? Tanto que quando a gente para pensar que lá fora, lá Europa, nos Estados Unidos, quando o pessoal fala do Brasil, o que, que as pessoas pensam? Pensam em Rio de Janeiro, em samba, vida boêmia, né? Que foi toda aquela propaganda também, inclusive, no começo do século passado. Então, o que foi a Carmen Miranda? Carmen Miranda foi um símbolo brasileiro, né? Que era vista pelas pessoas e representava de uma certa forma o país Brasil, que era um país era só festa, carnaval, né? Futebol também. Eu acho que é interessante perceber isso, que essa foi a imagem que se passou, mas também teve algumas questões que foram implementadas aqui, que foram importantes até para um desenvolvimento científico, né, do Brasil. Por exemplo, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, né, começa a se ter alguns objetos arquitetônicos que mostram um Brasil intelectual, que mostram um Brasil cultural. Então, eu acho que essa ideia de trazer um novo Brasil cultural, um novo Brasil cada vez mais ligado a uma ciência, também traz esse aspecto de modernização que a gente teve. E é até muito interessante perceber que chega num certo momento onde a própria cidade do Rio de Janeiro quer mascarar toda aquela sua parte que não é bonita, que não é ligado a essa imagem que se passa do Brasil, né? Então você vê as favelas ficando cada vez mais periféricas, ficando cada vez mais marginalizadas, porque são estruturas que são acobertadas para que não haja um verdadeiro conhecimento do que foi o Brasil, né? Do que foi o Rio de Janeiro. E aí ver como o Brasil ele ficou caracterizado por ser o Rio de Janeiro para o mundo, né? O mundo acha que o Brasil é o Rio de Janeiro, e, quer dizer, o mundo acha que... É isso mesmo, foi certo, né? Não foi... Isso, falou certo. Falou certo. Falei certo. Se não falei certo, entendeu? Tá tudo certo. Mas aí a gente vê uma capital que vai se esgotando, que vai ficando cada vez mais próxima ao povo. E talvez isso não seja interessante para o poder, né? O poder não começa a se sentir satisfeito estando perto do povo. Vamos comentar qual que é a importância do povo no Rio de Janeiro para essa transição entre
Rio de Janeiro e Brasília, esse povo está ali próximo ao poder, e qual a intenção deles e qual foi a intenção do poder nisso tudo, né? Bom, então, quando no começo do século passado, então, né, juntamente com essa imagem que a gente estava falando, começou um movimento muito grande, né, de movimentos sociais, de trabalhadores, sindicalistas, e aí, isso tudo no Rio de Janeiro, que era então o centro, né, o centro político e administrativo do Brasil. Com a chegada de Vargas e todas aqueles acontecimentos, né, a instauração o nascimento do Estado Novo, né, o regime de Vargas, todas as questões, o Rio de Janeiro, ele tinha, como você mesmo falou, o povo estava ali muito perto, era aquilo, né? O governante ele não podia fazer nada, que o povo ele estava pronto para sair à rua, para, né, exigir seus direitos e etc. Nesse momento, então, depois da morte de Vargas, que depois do Dutra, então quando Juscelino Kubitschek entra no governo, ele senta, né, na cadeira de presidente do Brasil, acontece então esse planejamento da mudança de uma capital. Né? Isso aí já tinha sido conversado no final do século XIX, né? Isso inclusive estava na primeira Constituição da República Brasileira, mas ninguém tinha mexido nisso, porque até então não era muito importante, ou ninguém tinha dado muito valor a isso. Quando o Kubitschek chega no poder e com aquele plano de metas, né, que ele tinha, que era um conjunto era um plano econômico para levantar a economia do país, fazer o Brasil ter um desenvolvimento preciso, né? Quando isso acontece, ele já entra no bolo, ele pega essa ideia e ele coloca para os deputados, né? Ele fala, bom, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai mudar a capital do Brasil para Brasília. Aí eu te falo, qual que foi o motivo, né, que ele mudou? Que você já comentou também. Pô, foi essa questão, cara. Brasília, até a década de 60, não era, tipo, não era habitada, né? Era tipo, é aquilo lá, só tinha mato, né, basicamente. Então, é até engraçado, Barbosa, que não sei se você já viu um vídeo do Porta dos Fundos, que chama Brasília, e aí os caras representam eles, tipo, pensando em Brasília. Eu vi hoje de novo. Esse cara fala, mano, o que tem em Brasília? Os caras falam, eu não sei, mas é por isso que a gente vai pra lá, né? Ninguém vai encher o nosso saco. E é justamente por isso, esse foi um dos motivos, né? Você não ia ter pressão lá, os movimentos comunistas e sindicalistas, eles iam ficar quietinhos, ninguém ia lá pra Brasília pra encher o saco dos políticos. E também o exército também não ia sair lá do Rio de Janeiro e ir pra Brasília pra encher o saco, né? Mesmo que na época eles não eram uma ameaça, né? Mas então essa mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, ela foi falada que as causas dela era desenvolvimento, porque era um ponto equidistante, né? Era um ponto no meio do Brasil, se você pega o ponto quase exato, é Brasília, então vamos para lá. E era tudo um miguezinho, né, Se você deles. deixar o ponto central, o ponto central como a capital, fica longe para todo mundo, né? Não fica longe só para uns ou outros, fica longe para todos, para Exatamente. todos. Então ninguém vai conseguir ir, então é o melhor lugar para a gente colocar uma capital, né? É óbvio que também tem a ideia do expansionismo, um norte e um centro-oeste pouco explorado, né? Então, o que o Brasil Não tinha precisa? gente, né? O O Brasil precisa povoamento era exportar pouco. cada vez mais, né? Sim, exatamente. E é nesse sentido, então, que a gente tem essa mudança, que ela foi contrariada tanto por setores da esquerda, né? E o Partido Comunista Brasileiro ele era muito forte nessa época, então você tinha tanto partido da esquerda quanto o partido da direita, como o Carlos Lacerda, né, que era um representante da direita no Brasil, também foi contra, criticou essa ação do Kubitschek, e realmente, assim, Kubitschek já estava meio que decidido, foi para. Né, levantou Brasília do nada. E aí, o que acontece foi que o Brasil, ele meio que. Depois teve muitos problemas, né, em relação à economia estrangeira, né? E a gente vê uma Brasília que se expande, né? E por mais que fique longe do povo, ela também, a partir do momento que Brasília se instala lá,
por mais que a gente fale isso, né, começou a ter uma onda grande de migrações para o centro-oeste, para o norte, né, a partir da instalação de Brasília, né, a instalação da cidade de Brasília foi importante para um novo expansionismo de migrações, as migrações dos nordestinos, até pessoas do sul indo para esse norte, para esse centro-oeste. Só que aí você tem, por exemplo, uma grande expansão e apropriação de terra, desmatamento, todo esse processo que vai trazendo mais problemas para o Brasil, né? Mas é muito importante pensar a importância de uma cidade, assim como outras, né? Por exemplo, o que eu falo é o seguinte: o Rio de Janeiro ele teve que se urbanizar e se preparar rapidamente para receber uma urbanização nova, né, a família real. Salvador. E aí, Aham. quando tem todo esse processo, você vai para uma Brasília que em 5 anos tinha que suportar toda uma estrutura de uma capital. Agora, em 5 anos, a gente vai fazer uma capital perfeita. Né? E realmente foi perfeita, né? E aí, a gente tem um nome importante nisso tudo, que é o Oscar Niemeyer, né? Eu acho que, não sei se eu posso dizer isso, não sei se eu tenho gabarito para isso, mas dentro da história do Brasil foi o maior nome na arquitetura, né? Do Brasil, eu falo. Tipo assim, ele foi importante para essa arquitetura de uma imagem de uma Brasília, né? Ele projetou a Brasília junto com toda a sua equipe ali. Então, Brasília foi uma cidade planejada para ser distante, mas também foi uma cidade planejada mesmo, né? Ela foi Exatamente. planejada para existir, né? Exatamente. Isso é bem diferente quando a gente pensa das outras duas capitais, né? Salvador e Rio de Janeiro, eles eram assim, precisamos levantar uma capital urgentemente e quase, e assim, meio que sem planejamento. A gente vê algumas coisas na parte urbana dessas cidades que dá para perceber que tem um modelo meio europeu, meio português. Mas Brasília foi uma cidade planejada, né? Totalmente brasileira, digamos assim, mas que ao mesmo tempo deixava o povo brasileiro tão longe, né? Embora o Oscar Niemeyer, né, ele tenha tentado fazer com que isso fosse diferente, né? Se você pega a cidade de Brasília, né, você tinha mesmo falado, né, que Brasília é uma cidade que ela tem bancos muito grandes, né? Os poderes são eles todos perto, né, relativamente perto. Então era uma cidade que era uma capital realmente administrativa, né? Foi projetada para isso, ao mesmo tempo que ficava um pouco difícil do povo acessar a esse poder, né? Quando eu fiz esse trabalho de campo que eu comentei aqui, a gente foi para Brasília e chegando lá a gente teve um professor de geografia que falou um pouco sobre essa arquitetura de Brasília, né? E que o Oscar Niemeyer ele fez uma capital para todos, uma capital comum, né? Onde você tinha, por exemplo, quando você entra nos palácios, você percebe a ideia de entrar sempre num subsolo, nas igrejas centrais, sempre num subsolo. Por quê? Porque o poder o poder e a religião, nada disso está acima do povo. Então, por isso a ideia do subsolo, por isso a ideia do Oscar Niemeyer trazer as suas construções num subsolo, para deixar com que tudo que esteja ali não seja acima do povo. Então, ele constrói uma cidade com esse pensamento, né? E que é um sentimento importante da gente ter, mas que não necessariamente foi o que aconteceu. A gente vive até hoje. Todo esse processo é até triste de falar, né? Que a partir de amanhã, por exemplo, as regras para a proteção da Amazônia, elas basicamente vão ser extinguidas por conta da falta, segundo o Salles, né, que é o nosso desministro Ministro. do meio ambiente, ele falou que a ideia é que não tem mais como sustentar isso, então, a partir de agora, as políticas de proteção vão ser extinguidas. E é o que o capital quer, né? É o que o capital quer, se apropriar do Brasil, explorar cada vez mais. Então, assim, a gente percebe como o povo não tem voz e mesmo assim, a gente consegue ainda perceber a importância das outras cidades. Até hoje, por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, que são cidades importantes, têm as suas manifestações, têm as suas questões contra, mas não é próximo ao governo, né? O que deixa cada vez mais distante essa relação. E é muito louco pensar nisso, né? Da questão de como
de como o Brasil hoje ele é um país que tem várias capitais, se a gente fosse pensar, né? Uma capital Sim, administrativa em sim. Brasília, uma capital econômica em São Paulo, uma capital turística, sei lá, Salvador, Rio de Janeiro, que coloca a história do Brasil. Então é legal pensar nisso, né? Sim, não, com certeza. E acho que isso que você falou é muito correto, assim, em níveis. Porque o brasileiro hoje ele vive basicamente de voto, né? Então é impressionante isso. A gente está vendo aí já há alguns anos, né, a nossa maior riqueza atual, que é a Amazônia, né? Ser tipo, ela é planejada para ela não servir aos interesses nacionais, né? E isso é um paradoxo, né? Muito louco. Mas E é. pensar, e Mas pensar na igualdade com a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica foi exatamente, devastada. Estão querendo fazer isso com a Amazônia. Ponto. Ponto. Não tem exatamente. muito o que falar. E, e não, é louco também porque, assim, muitas do pessoal, assim, mais neoliberal, o discurso do pessoal é o quê? Não, a gente tem que abrir o Brasil para que outras empresas estrangeiras venham e consigam nos ajudar, dando emprego e tal, e tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala em desmatamento da Amazônia, ou o aproveitamento da Amazônia, você está falando de acabar com uma fonte brasileira e acabar com uma biodiversidade ali que ela é muito importante também para essa, né, para essa soberania nacional do Brasil. O Brasil ele tem uma imagem e essa imagem ela é construída ao mesmo tempo que você constrói uma preservação da sua natureza, né? Pô, a Amazônia ela é reconhecida no mundo inteiro, né? Então isso é muito, muito interessante e complicado. Igual você falou, é um pouco triste da gente pensar, mas eu espero que isso mude em algum momento. Eu não sou tão positivo assim, eu acho que não vai mudar, mas enfim. Só para a gente fechar a nossa live, sempre tem muitas pessoas que me perguntam, ou às vezes eu vejo pessoas conversando e questionando, tipo, pô, meu, como que o Brasil não é um país rico? Olha toda essa diversidade que a gente tem, toda esses recursos que a gente tem, como que a gente não é rico? É simples a resposta, a gente só não é rico porque não é a gente que consome e exporta, são os outros países que exploram e ponto, acabou, né? Gustavo, Exatamente. nossa live foi muito boa, a gente falou sobre muita coisa, mas infelizmente o Instagram corta o nosso tempo, né? E aí eu queria que você deixasse a última fala aí, o que os brasileiros têm que entender de capitais, uma falinha aí rapidinha para a gente finalizar o nosso programa de hoje. Bom, primeiramente, então, para a gente finalizar, eu gostaria de te agradecer, Barbosa, pelo convite, né, de gravar essa live. E mais que uma live, é um podcast, né? E eu sou um grande fã de podcast, eu amo e estar participando de um é uma honra, né? Mas, assim, eu queria deixar só uma dica para o pessoal que quiser entender essa questão. Que você acabou de falar, que não é a gente que consome, a gente que aproveita essa riqueza do Brasil, que é o livro, ele não é novo, mas não é difícil de achar, é o livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Ele é um uruguaio, mas ele escreve muito sobre o Brasil nesse livro. Eu queria indicar para todo mundo, porque eu acho que todo brasileiro, todo latino-americano no geral, tem que entender o que acontece e o que acontece, assim, historicamente. Porque isso aconteceu no começo do século passado, aconteceu no começo da colonização e talvez não pare tão cedo, né, como você falou. Então, acho que essa indicação que eu dou pro pessoal, muito obrigado mais uma vez e tamo junto, mano. Bom, eu que agradeço você ter participado, né, do nosso programa. A gente sempre está aí todos os domingos. Então, para você que ficou aí até o final da live, ficou aí até o final do podcast, que está escutando depois, muito obrigado, de verdade. Sempre bom contar com as pessoas escutando e assistindo a gente. E que a gente continue aí nesse trabalho, né? Gustavão, valeu pelo papo, foi muito gostoso. E a gente se encontra numa próxima live aí. Quem sabe a gente não troca uma outra ideia, né? Não, demorou. A hora que você quiser, só me mandar um zap que eu tô disponível. Beleza. Ó, pessoal que tá aí, a gente sempre faz live, então segue a gente aqui no Instagram, que sempre tem live nova, sempre tem podcast, tem um monte já gravado, então fica aí no nosso perfil e aproveite tudo isso aí. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra com novidades amanhã, tanto no Spotify quanto no Instagram. Falou, pessoal. Valeu, Gustavo. Até o próximo. Falou, valeu.